Boa tarde, professor. Aqui, Wagner Venâncio, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça. Um prazer. Prazer conhecê-lo. O Carlos já fez aí a abertura, o senhor ficar à vontade quando ele terminar esses detalhes técnicos, para o senhor poder compartilhar os slides. Mas, de antemão, quero agradecer ao senhor pela disponibilidade desse excelente tema, né, que todos nós, servidores públicos, nós em particular, os oficiais de justiça, é uma coisa que a gente vem sentindo muito na pele, né, até porque a nossa profissão ela é predominantemente solitária e a gente trabalha com todo o staff social, né, a gente pisa os tapetes vermelhos dos palácios e as ruas lamaçais da favela. Então, a gente vê todo o extrato social, as agruras do dia a dia e também uma sobrecarga de trabalho que tem trazido uma inquietação nossa, cobrança do CNJ, que vem na vertical, o CNJ, tribunais, magistrados, servidores. Então, esse é o conjunto da obra que requer um equilíbrio mental muito grande, um equilíbrio emocional muito grande no cumprimento do nosso ministério. E eu quero, mais uma vez, agradecer ao senhor por ter se disponibilizado e desejo, com certeza, sucesso na sua palestra. Muito obrigado, professor. Eu é que agradeço, né, a gentileza de vocês em me convidarem e eu espero que a gente possa fazer parcerias, né, para que a gente possa evitar qualquer tipo de tragédia que venha acontecer com os oficiais de justiça. Então, a gente já coloca à disposição aqui o Pravida para qualquer servidor que se sinta necessitado de ajuda nesse sentido, a gente já está aqui disponível para ajudar. Tá. Eu estou tentando agora, vamos ver se agora dá certo. O compartilhamento ainda não. Agora vai dar. Agora vamos ver se dá certo. Muito bem, eu acho que vai dar certo sim. Vocês estão vendo aí a tela? Sim. Estamos, professor. A gente vai aqui na apresentação de slide aqui, tá? Muito bem. Então, boa tarde a todos, mais uma vez. E eu gostaria de dizer, né, da minha alegria e satisfação pela primeira vez a gente está conversando sobre um tema tão relevante e que tem movido um interesse muito grande da minha parte nos últimos 20 anos, né? Então, contar um pouco da minha história nesse sentido. Como vocês sabem, eu sou coordenador do ambulatório aqui do Hospital Universitário Walter Cantídio, na parte de saúde mental e de psiquiatria. E em 2004, a gente foi procurado por várias pessoas em uma semana que mudou muito a nossa vida, por pessoas que tinham saído do IJF por tentativa de suicídio, tinham recebido alta e queriam se tratar. Eu fui pesquisar se no Brasil tinha algum ambulatório específico para a prevenção do suicídio e não tinha, né? Nós fomos pioneiros nesse sentido. Eu reuni a equipe, né? E antes de nascer qualquer coisa, a gente dá o nome, né? A gente, antes de nascer, nossos pais escolheram o nosso nome antes da gente nascer. E aí a gente foi atrás de um nome. Aí fizemos aquela reunião, meu tempestade de ideias, cada um dava uma sugestão, mas que os outros não ficavam convencidos que aquele nome era o melhor. Até que um estudante disse com muita propriedade: pessoal, será que todo mundo não entende que esse serviço é para a vida? Opa, essa palavra caiu como um raio na cabeça de todos nós, né? E estava fundado, então, nomeado, pelo menos, o Pravida, que iniciou na semana seguinte, isso em 2004. Então, o Pravida tem 20 anos de existência. O Pravida atendeu, nesse período, mais de 2.000 pessoas. O Pravida, esse ano, a gente percebeu que tinha um aumento muito grande na quantidade de suicídios na faixa etária de 11 a 19 anos, e o Pravida atendia e atende adultos, né? E aí a gente conversou com a direção do Hospital Universitário, que foi muito sensível ao nosso pleito, e hoje, na quinta-feira,
o ambulatório funciona para adultos em termos de prevenção de suicídio, e na sexta-feira funciona com as crianças e adolescentes. Então, foi fundado esse ano o Pravidinha, né, que como afetivamente é chamado, por todos os familiares, os próprios adolescentes que são assistidos no Pravida. Nesses 20 anos do Pravida, não do Pravidinha, que começou esse ano, a gente atendeu mais de 2.000 pessoas, né? Assistiu durante 3 meses. Por que 3 meses? Porque após uma tentativa de suicídio, esses 3 meses são o de maior risco. Aumenta 100 vezes, não é 100%, aumenta 100 vezes a taxa de suicídio 3 meses após a tentativa de suicídio. Então, a tentativa de suicídio é algo muito, muito grave que merece uma atenção de todos nós, né? Então, esse aspecto é fundamental para a gente entender que nós precisamos falar, nós precisamos ouvir as pessoas que, naquele momento específico, estão pensando em suicídio. Hoje, eu fui acessar a CNN Brasil e tinha uma notícia que me emocionou muito. Foi o Bon Jovi, que é um cantor de rock, estava gravando uma cena numa ponte em Nashville, nos Estados Unidos, quando ele viu uma senhora que estava para se jogar da ponte. Ele se aproximou com muito tato, com muito jeito e conseguiu que essa mulher não se jogasse. Essa é uma das coisas que a gente precisa fazer em Fortaleza. O que é? As pontes e os viadutos têm que ter telas, têm que ter proteção para a vida, né? Mas isso eu vou falar durante toda essa nossa conversa aqui. Então, vamos passando para frente. Esses são meus conflitos de interesse. Eu vou falar de algumas medicações. Então, eu faço estudos clínicos multicêntricos internacionais aqui na UPC, Unidade de Pesquisa Clínica, e eu sou conferencista e elaboro material científico para todos esses laboratórios aí. Não sou membro consultivo e nem diretivo e nem empregado de nenhum laboratório e nem tenho interesses financeiros e relacionamentos com nenhum. Não tenho nenhuma ação, não tenho nenhum tipo de relacionamento a não ser quando eles me pagam para elaborar com toda a minha liberdade que eu exijo um material sobre depressão, sobre suicídio, sobre qualquer outro tema da saúde mental. Bem, o suicídio é um problema de saúde pública, né? Então, aí eu vou conversar com vocês 2 pontos importantes. Vocês não precisam me responder, tá? Só pensem. Todos nós aqui que estamos nessa nossa atividade só temos um CPF. Ninguém tem 2 CPFs, né? Agora, todos nós já fomos a médicos, hospitais, emergências, UPAs, clínicas. Quem de nós só fez um prontuário? Ninguém, né? Ninguém nem sabe quantos prontuários a gente fez. Isso é uma coisa que na Escandinávia, na Holanda, na Bélgica, na Grã-Bretanha, no Canadá, no Japão, na Coreia, não acontece. Porque há mais de 40 anos você só tem um prontuário em cada um desses países. Então, você pode ver quem é que está em risco, quem foi que tentou, como é que deve ser feito esse atendimento. E aí, o nosso sistema político, quer municipal, quer estadual, quer federal, independente da cor partidária que está ocupando esse poder, historicamente, só destina 2% da verba de saúde para a saúde mental. Vocês ouviram bem, 2%. E aí, a Organização Mundial da Saúde nos diz que as incapacitações provocadas por transtorno mental de todas as doenças que existem na humanidade correspondem a 30%. Veja bem, como é que 2% vai dar de conta de 30%? Obviamente não vai. Então, nós estamos propondo a cada um dos candidatos a prefeito da nossa cidade
que eles se comprometam de aumentar a verba à saúde mental para 4%. 4% ainda é muito pouco, óbvio que é, mas é pelo menos o dobro de 2%. Então, se a gente quer realmente ter uma política pública de prevenção do suicídio, a gente tem que ter verba. Não existe boa vontade só. O discurso, se não tiver apoiado na prática, então fica uma palavra vazia. Então, no mundo inteiro, são cerca de 800 mil suicídios por ano. No Brasil, são 14 mil. No Ceará, são 600. Então, quase 2 cearenses morrem por suicídio todo dia. É uma das principais causas de morte. E é a segunda causa de morte em todo o mundo nessa faixa etária de 15 a 29 anos. Né? Então, adolescentes e adultos jovens estão em tremendo risco de suicídio. Por que a gente vai discutir ao longo dessa nossa conversa aqui? Bem, homens se matam mais do que mulheres. Né? Por que homens se matam mais do que mulheres? Vejam bem aí que o suicídio em homens vai para 50 por 100 mil habitantes. Sempre vai ser por 100 mil habitantes para a gente comparar, né? Países grandes com pequenos, cidades grandes com pequenas, enquanto que as mulheres ficam mais ou menos em 10%. E aí, dependendo do grupo etário. Então, se você pegar esse grupo etário aí de 20 a 24 anos e de 25 a 29, você vai ver que é um grupo etário extremamente perigoso de cometer suicídio. E os homens cometem mais por quê? Por uma razão muito simples. Eles tentam de forma mais radical. Então, tenta com enforcamento, tenta com arma de fogo, tenta com se jogando de locais altos. Né? E há alguns anos atrás, eu fui convidado pelo superintendente da Polícia Federal aqui no Ceará, porque naquela época a taxa de suicídio em policiais militares, Polícia Federal, perdão, era 3 vezes a média da população brasileira. E eu sugeri uma medida muito simples: recolhe a arma institucional e todas as armas que ele tiver dentro de casa. No ano seguinte, baixou para 1,5. Ainda era maior do que a população brasileira, mas foi reduzida à metade. Então, arma não dá certo em pessoa em casa que tem uma pessoa com ideação de suicídio. A ambivalência, ninguém é suicida, as pessoas estão suicidas. Então, tem horas que eu quero morrer, tem horas que eu não quero. E o que é mais grave, 80% comunica a sua intenção. Aí pode não dizer que quer morrer, mas, por exemplo, eu quero dormir para sempre, eu quero só acordar quando meus problemas estiverem todos resolvidos. E a gente tem que entender que na mitologia grega, Hipnos, que é o deus do sono, é irmão gêmeo de Thanatos, que é o deus da morte. Então, assim, a gente tem que estar atento, antenado, para que a pessoa vai dizer e a gente tem que acolher, né? E aí muitas pessoas perguntam: professor, o que é que o senhor diz para uma pessoa que está tentando se matar? Aí eu respondo da seguinte maneira: eu não digo nada, eu escuto, porque essa pessoa tem um sofrimento imenso que parece que ninguém está escutando. Então eu vou escutá-la, eu vou ajudá-la a superar isso, né? Mais grave ainda é que a maioria das pessoas que morrem por suicídio estiveram com médico de cuidados primários, que é o posto de saúde, que é uma visita a um clínico geral, no mês anterior à sua morte. E essas pessoas não são treinadas, não são habituadas. Então, a gente mudou aqui o currículo da Faculdade de Medicina para que a gente pudesse, cada interno, nos 2 últimos anos do curso de medicina, a gente chama internato. Então, nesse internato, a gente conseguiu que a faculdade
autorizasse que 2 meses seriam na saúde mental, onde eles recebem todo esse treinamento. Eu, quando me graduei, porque médico nunca se forma, está sempre aprendendo, quando eu me graduei, não tinha nada disso, né? Então, o que a gente vê é que o risco varia na gravidade e na duração também. E nós temos escalas específicas que nós medimos o risco. O papel do Pravida, portanto, é retira aquele paciente do alto risco e coloca num baixo risco e encaminha. Aí tem um problema, encaminha para onde? Por quê? Porque tem 6 CAPs adultos aqui na cidade de Fortaleza. 6. Nós temos uma população acima de 2.500.000 pessoas. Mas vamos só botar 2.400.000 para a gente fazer uma contazinha simples. Se fossem 2.400.000 para 6 CAPs, daria 400.000 pessoas por CAPs. 400.000 pessoas por CAPs. Não tem condições. Então, o que é que nós estamos propondo a todos os candidatos a prefeito? Que coloque um consultório de psiquiatria e de psicologia aonde? No posto de saúde. Então, aí a gente já aumentaria muito o acesso, porque transtorno mental está intimamente ligado ao suicídio. Nessas 2.000 pessoas que eu vi nesses 20 anos que eu trabalho no Pra Vida, eu não vi uma pessoa só que não tivesse transtorno mental. E muitas vezes tem 2, tem 3 transtornos mentais. Então, tratar transtorno mental diminui suicídio? Com certeza. E onde é que essas pessoas se tratam? Porque se vai para o CAPS, eles têm uma consulta no primeiro semestre e uma consulta no segundo semestre. Como é que 2 consultas por ano a gente vai chamar isso de assistência, de tratamento? É uma grande enganação, né? Não existe tratamento assim, especialmente para uma pessoa que precisa de assistência e ser vista pelo menos toda semana, que é como o Pra Vida faz. Opa, eu acho que eu vou ter que, desculpa. Vamos para frente. Bem, e aí tem uma tragédia brasileira, né? Aí eu vou dizer assim, que é uma esquizofrenia, né, com quem fez esse SUS. Porque fez o sistema único, e aí eu friso, único de saúde, sabe o que é que eu faço depois? Eu municipalizo. Como é que o sistema único municipalizado dá certo? Não dá certo nunca, porque você está fazendo uma coisa numa cidade que é paralela ao que está feito na outra cidade. Por desejos políticos de um prefeito, ele tem um hospital lá e o outro quer ter um hospital também. Então, não existe planejamento de saúde nesse país de uma forma unificada, né? Então, tudo isso passa pelo prontuário único de saúde. E a gente tem que entender que essa questão do hospital é muito séria, porque acabaram, de uma forma leviana, os hospitais psiquiátricos sem criar leitos em hospitais gerais. O único hospital que tem leito para saúde mental chama-se Hospital Universitário Walter Cantídio. Cadê os leitos do HGF? Cadê os leitos do Frotinha, do Frotão, do César Carlos, do Fernando Stavra, do Hospital Distrital de qualquer distrito aqui de Fortaleza, hospitais regionais, cadê? Zero, 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 zero. Então, uma pessoa que tenta suicídio, o JF faz um atendimento rápido e depois manda para a pessoa para casa. Mas ela está com 100 vezes mais probabilidade de morrer por suicídio. Então, o que é que a gente faz com essa pessoa? A gente assiste, a gente atende, a gente dá uma assistência humanizada. Porque o suicídio é prevenível. Tem essa grande verdade também. Esse é o símbolo do Pra Vida, são essas 2 mãos que apoiam a vida. Se você não conhecia o símbolo, já conhece agora, né? E a gente teve uma tragédia também americana. Por quê? Porque nos Estados Unidos, o FDA, que é a Anvisa deles,
em 2004, expediu um black box dizendo que os pediatras não deviam prescrever antidepressivos para crianças e adolescentes porque aumentaria o risco de suicídio. Obviamente, médico americano morre de medo de processo, foi que eles pararam de prescrever. E o que foi que aconteceu? Pufo! A quantidade de suicídio foi lá para a estratosfera. E aí o FDA reconheceu que pisou na bola feio, né? E esse é um problema sério que a gente vai ter, né? Às vezes, as decisões são políticas e não científicas, né? Bem, e como é que a gente faz para tratar uma pessoa que tem risco de suicídio? A gente dá para ela lítio, porque lítio é fundamental. E tem uma literatura moderna, tem mais de 500 trabalhos justificando isso, de que o lítio na água da CAGES, tem cloro, tem flúor, por que não tem lítio? Traços de lítio já ajudariam muito a diminuir a quantidade de suicídio em Fortaleza. Fortaleza é a vice-campeã brasileira em número de suicídios, só perde para São Paulo, que a população é muito maior do que a nossa. Então, e quem dos transtornos mentais mais se suicida? O transtorno bipolar. Né? Mas o lítio diminui tremendamente isso. Olha esse pico dos pacientes não tratados com lítio e dos pacientes tratados. Diminui muito, né? Mas não é só isso. O transtorno bipolar está associado com aumento de problemas cardiovasculares, de neoplasias, cerebrovasculares, uma série de problemas, né? Então, tem que tratar as pessoas com transtorno bipolar, que constitui 3 a 4% da população, né? E esse é um dado fundamental, né? Às vezes, sabe o que é que acontece? Falta lítio nas farmácias do SUS. É incrível isso. Assim, tem, mas está faltando, né? E é um remédio extremamente barato, extremamente barato. Então, não dá para entender o planejamento de saúde na nossa cidade. Aqui é colocando mais uma vez que o lítio diminui muito a quantidade de suicídio em uma população, né? E a manutenção do lítio, ela diminui o risco. Portanto, uma pessoa que tem um risco de suicídio, uma tentativa de suicídio, uma pessoa jovem, sabe quando é que eu suspendo o lítio dela? Nunca. Do mesmo jeito que eu não tiro meu óculos, porque eu tenho miopia, então por que é que eu vou tirar o óculos? Para enxergar pior? Não. E eu vou tirar o lítio para quê? Para a pessoa suicidar? Eu vou correr esse risco? Nem que a vaca tussa e o boi espirre. Então é fundamental a gente entender isso. E aí aquilo que eu estava falando, né? Essa relação entre a mortalidade por suicídio e o lítio em água potável, então isso já tem tantos trabalhos que já permitem revisões sistemáticas e meta-análise sobre esses dados. E os dados todos apontam nessa direção, que sim, lítio na água potável diminui suicídio naquela população. Aí outro trabalho também mostrando a mesma coisa, né? E aí os dados, né? Assim, quanto mais para a esquerda diminui, quanto mais para a direita aumenta. Olhem que todos os trabalhos há uma diminuição. E quando você junta todos eles, a diminuição fica muito clara e muito patente, né? Então, por que que a gente não faz isso no Ceará? Até agora eu não sei. Eu estou louco para me reunir com a CAGES há uns 3 anos e não consigo. Se alguém conseguir, eu agradeço muito. E quanto é que de lítio que precisa na água? Traços de lítio. Só isso. E ainda melhora a depressão. Quando não tinha remédios tão eficazes, onde é que a gente mandava as pessoas com depressão? Para a estação de água, lá em São Paulo, em Minas Gerais. Aí, surpresa, surpresa, a água das estações de água tem muito o quê? Você já sabe a resposta. Lítio. Por isso que as pessoas melhoraram, né? Aí, o que eu proponho para vocês?
com o sindicato, né, de oficiais de justiça. É a formação do que os americanos chamam gatekeeper. O que é um gatekeeper? Gatekeeper é aquela pessoa que está olhando para os seus colegas, antenada. Por que é que fulano está triste? Por que é que fulano está usando óculos escuros? Por que é que fulano está bebendo demais? Por que é que fulano está faltando? Por que é que fulano não está cumprindo as suas metas? Essa pessoa pode estar deprimida. E aí, aquela pessoa vai chegar junto e não vai fazer a pergunta idiota, que é assim: José, tu tá pensando em se matar? Não, não é assim que a gente faz. Não é assim que a gente faz. Vou ensinar você. Primeiro, a gente pergunta assim, José ou Maria, não importa, né? Estou falando de José aqui só como um ser humano. Você está com planos para o futuro, meu amigo? Não, não tem nenhum plano para o futuro. Qual é agora o valor da sua vida para você? Ah, eu não tenho valor nenhum, sou um fato para todo mundo, sou um fracassado. Se a morte viesse hoje para você, ela seria bem-vinda? Ah, seria uma benção, seria ótimo. Então, se essa pessoa responder essas três perguntas do jeito que eu estou respondendo, ela tem que ser levada imediatamente a um profissional de saúde mental para fazer uma avaliação do risco de suicídio. Por quê? O que garante a vida da gente não é o passado, é o futuro. Se você não tem planos para o futuro, para que você vai viver? Né? A morte vindo para você, não é que você vai atrás dela, mas seria muito bem-vinda também você não está com uma proposta de vida. E o valor seu para você mesmo, nenhum, zero. Então, qual o propósito que aquela pessoa tem para viver? Então, a formação de gatekeeper é fundamental. Isso pode ser feito em 4 horas, em 6 horas. Vocês podem vir aqui visitar o Pra Vida, será um prazer recebê-los, ver como é que a gente trabalha e se estimular para criar um grupo de pessoas gatekeeper. Gatekeeper é o guardador do portão. O guardador do portão de quê? Da vida. Você está guardando a vida daquela pessoa. Né? Então vamos pensar sobre isso. Bem, aí, de novo, a questão do lítio, né? A maioria dos trabalhos dizendo que tem uma significação, uma associação inversa significativa, ou seja, diminui. Apenas 2 trabalhos não encontraram isso. Em vários locais do mundo, no Japão, na Áustria, na Inglaterra, no Texas, na Grécia, 2 mais no Japão, na Itália, na Lituânia, enfim, em qualquer país do mundo. Então, não é uma coisa geográfica, acontece em todos os países. E aí, a gente vai ver quem é que se suicida mais: as pessoas que têm depressão, as pessoas que têm transtorno bipolar. Mas só essas? Não. As pessoas que usam álcool e drogas, especialmente maconha. Maconha está extremamente ligado a suicídio, né? Vocês são da justiça, mas me perdoe, me causa espécie, me causa muito revolta quando um ministro do Supremo diz que 50 gramas de maconha é para uso pessoal. 50 gramas de maconha dá para fazer 100 baseados. 100. É uso pessoal? Que história é essa? E qual é a experiência que o ministro do Supremo tem, ou entende de ciência, ou entende de droga? Obviamente que nada, né? Porque o ramo dele é outro, o ramo dele é direito, o ramo dele não é saúde, né? E nós protestamos, nós dissemos que não dava para ser assim, e nada, é ouvir de mercador, não escuta e faz só o que vem na cabeça, né? Aí é complicado, né? É muito complicado. Eu falo daquele black box, tá aí, ó. Então é uma coisa que os foram obrigados a colocar nos seus, nas suas bulas, né? E aí as bulas me permitam também falar um pouco de bula. Bula hoje não é informativa para os pacientes, é defensiva para os laboratórios. Por quê? Porque se está na bula, o laboratório não pode ser processado. Então as bulas viraram verdadeiras bíblias
nenhum milésimo do que está escrito naquela bula vai acontecer com você. Mas é assim que os laboratórios se defendem, né? Ah, deu um tremor no dedão do pé. Pronto, então já tem ali um tremor no dedão do pé, então já está, então você não pode me processar. Você sabia, você leu a bula, teoricamente deveria ter lido, né? Essa é a defesa dos laboratórios, né? E aí, essa portaria 1271 de 2014 foi depois confirmada pela 13918, a Lei da Prevenção ao Suicídio, que exige a notificação compulsória de suicídio e tentativa. E a gente já colocou N vezes para o Ministério da Saúde que não basta notificar, tem que ter um outro verbo aí, tratar em 24 horas. A notificação é importante? Claro que é. E o tratamento? Por que que não está na lei? Por que que não está na portaria? Né? A gente tem que tratar as pessoas que têm esse risco. Bem, essas perguntas fundamentais que eu já li para vocês, já disse, né? Aquelas três iniciais. E depois você vai perguntar, ou pode perguntar, e aí é mais o profissional de saúde que deve fazer essas perguntas, né? Você está pensando em se machucar, em se ferir, pensando a ideação que a gente chama. Você já elaborou algum plano específico para isso? A gente chama isso de plano. E você fez alguma tentativa recentemente. Isso a gente chama de tentativa. A tentativa, eu já disse para vocês, é o principal preditor de suicídio. Além de tentativa, é o segundo melhor preditor, transtorno mental, né? Então, a gente tem que ter cuidado com as tentativas e cuidado com os transtornos mentais. Bem, aí vocês vão ver a frequência de que isso acontece. Por exemplo, qualquer diagnóstico psiquiátrico é de 81 a 95% a probabilidade, né, de ocorrer suicídio. Transtorno do humor, depressão, abuso de substância, transtorno de conduta, especialmente adolescentes, a psicose, esquizofrenia, você já vê que é bem mais baixo a esquizofrenia, transtorno de personalidade, especialmente borderline, né? A borderline não só se mutila, corta perna, corta braço, mas se mata. Ansiedade, transtorno de ajustamento e tentativa prévia de suicídio. Então, esses são os principais fatores de risco para os adolescentes, né? E aí tem uma coisa que é interessante, né? A taxa de suicídio no mundo inteiro tem diminuído, né? É menos nas Américas. Nas Américas, vocês estão vendo essa linha vermelha que aumenta. Todas as outras linhas diminuem, mas a única linha que aumenta é as Américas. Aqui por quê? Porque nós não temos um serviço de saúde que privilegia ou que pelo menos dá um tratamento adequado a transtorno mental, enquanto que nos outros acontece isso. E nos Estados Unidos, as armas, é um preceito constitucional lá que todo cidadão pode portar armas, né? E eles têm enorme dificuldade disso, apesar de vez em quando, tem um adolescente com algum transtorno mental que entra numa escola, mata 5, mata 10, mata 20, e nada acontece, né? É bem complicado isso, né? Vamos em frente. Bem, aqui no Brasil era mortalidade de 6 para cada 100 mil, né? Mas isso nós estamos falando de 2016, hoje já são 14 mil. Vocês veem aqui que o Brasil aumenta a sua taxa ano a ano. A China diminui. Por que é que a China diminui? Porque eles estão fazendo uma política muito séria de pesticidas. Aqui, em qualquer bodega, em qualquer mercearia, você compra o carbamato, né, que é o chumbinho. Na Europa, desde 90, foi proibido. E aí, na França, você vê também que está diminuindo, né? Aqui no México está mais ou menos,
né? E nos Estados Unidos também eles não conseguem diminuir. O Reino Unido também aumentou um pouco, né? Comparando esses anos de 2000 até 2015, né? Bem, a cada 100 habitantes que tem ideação suicida, uma pessoa só é atendida no pronto-socorro, apesar de 3 tentarem suicídio e 5 fazerem plano, né? E 17 terem a ideação. Então, assim, é fundamental que a gente possa evitar que a pessoa chegue à tentativa. A gente tem que parar aqui na ideação ou no plano, porque a tentativa, você já sabe, é o principal fator para que a pessoa possa vir a morrer por suicídio. E aqui é um modelo, né, que o Gustavo Turek, que é um argentino que mora lá na França, propôs, né? Então eles falam nos contextos distais. Como assim? A diversidade no início da vida, perda de pai, perda de mãe, abuso sexual. Abuso sexual é muito ligado a suicídio. É a alteração genética. As famílias que têm suicídio são as famílias que terão suicídio. A história familiar é muito importante você colher, né? Os fatores no desenvolvimento. Aí você vai ter aquelas pessoas impulsivas, agressivas, estão mais em risco. Afeto negativo, eu estou deprimida, eu não valho nada. Abuso crônico de substâncias, déficits cognitivos, tudo isso aumenta a vulnerabilidade ao estresse, né? E aí esses fatores proximais, como localização geográfica, cidades grandes, as pessoas se matam mais que cidade pequena, rompimento de valores e estruturas sociais, a família brasileira se esgaçou, não tem mais família, não tem mais vizinho, não tem mais colega, não tem mais amigo, só tem celular. E celular não te protege de suicídio, né? Problemas econômicos. Cada vez que tem uma crise econômica, aumenta a quantidade de suicídios. Relatos da mídia, muitas vezes mostrando a pessoa que suicidou, que é uma coisa triste, que a gente não deve fazer isso nunca. O objetivo é falar de prevenção e nunca do suicídio. Acesso a meios letais, eu já falei a história dos Estados Unidos, né, das armas. Acesso ruim a serviços de saúde. O nosso não é ruim, é péssimo, né? Em que é que o SUS funciona bem aqui? Em vacina. Vacina do SUS é padrão mundial. Em saúde mental, pelo amor de Deus, está muito pior do que os países mais pobres da África, né? Mas é uma tristeza absoluta esse país. Então, os fatores proximais, esses eventos de vida, a pessoa que tem uma psicopatologia, especialmente humor depressivo, falta de esperança. Esperança é fundamental para a gente viver, né? Se a nossa vida está sem esperança, a gente está meio próximo do suicídio. Em pensamentos de morte, que pode gestar uma autoagressão e que, infelizmente, pode morrer. No mundo, a média é 10 por 100 mil habitantes, né? 10 por 100 mil habitantes. Os fatores precipitantes, vocês já sabem, né? Álcool, drogas, acesso a meios letais, diagnóstico de doença física, transtorno mental, história familiar, tentativa prévia. E aqui o número de pessoas, aqui transtorno do humor, abuso de substância, esquizofrenia, transtorno de personalidade, esses aqui são quase 90%. Então, se a gente tratar esse pessoal aqui, a gente diminui em 90% a quantidade de suicídio na nossa cidade. Pacientes com episódios depressivos prolongados têm maior risco de suicídio. Então, quanto mais cedo tratar, melhor. A tentativa de suicídio nessa população ocorre de uma forma muito mais alta e 3,4% dessas pessoas que têm depressão se suicidam, né? Então, a gente tem que dar muito cuidado com depressão. Essa é a escala da Colômbia, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é a escala que a gente usa, né? Columbia quer dizer Columbia Suicide Severity Rating Scale. Então, é uma escala de gravidade para avaliação do risco de suicídio, né?
Bem, pacientes depressivos com ideação suicida e intenção ativa são uma emergência. Ah, amanhã eu levo. Não, é agora, né? Tem que levar agora. Muitos desses se sentem despreparados para fazer uma triagem. Esses médicos emergencistas, você leva para a UPA, eles não têm preparo. Às vezes, então, leva para o hospital de saúde mental. Só que tem um problema: o hospital de saúde mental é a única emergência do SUS em termos de saúde mental da cidade, né? Tem filas quilométricas, tem um leito-chão, que é chamado. Você está internado, mas não tem uma cama para você dormir, né? Isso não é um tratamento humano, isso não é um tratamento digno, isso não é um tratamento ético, né? Longe de tudo isso. Então, a crise na hospitalização, né? E aí eu falei, né, que a gente tem esses altíssimo risco aqui nessa primeira semana, né? E até os 60 dias, mais ou menos. 60 dias em diante, a gente vai ter uma diminuição. Então, a gente achou que o ideal seria 90 dias, ou seja, 3 meses, para que a gente diminuísse ao máximo esse risco de suicídio aqui. Vamos lá. Assim, ó, eu vou começar. Aqui tem. O meu pai tem 15 anos, está em isolamento social voluntário e não vai nem para o colégio. Tem episódio de automutilação e se nega a tratamento psicológico e psiquiátrico. Não, como se deve proceder para ajudar essa menina? Ela tem que ter um acompanhamento, né? Uma avaliação, pelo menos. Porque assim, eu não consigo fazer avaliação por telepatia, eu não tenho esse dom ainda de ir lá na casa dela e fazer essa avaliação, não. Eu preciso ver essa pessoa. Então, o telefone do Pra Vida, quem quiser no chat, para que todos vocês possam ter, é o 984005672. Bom, vamos para o próximo. Boa tarde, professor. Parabéns, são oportuna, mas gostaria de saber como escolher um psicólogo. Eita! Olha, assim, ó, qual é um bom psicólogo? É aquele que você está bem. Assim, porque não importa qual abordagem que a pessoa tenha. O importante é o vínculo. O importante é você se abrir para essa pessoa, estar de coração aberto e você se sentir à vontade com ela, né? E como saberemos quando continuar o tratamento psicológico? Aí é uma questão de você e ele ou ela decidirem, né? Assim, a pessoa que tenta suicídio, eu não paro o tratamento nunca. Por quê? Porque qual é a principal motivo associado a futuro suicídio? Não é uma tentativa prévia? Então, como é que eu vou parar o tratamento? Só se eu fosse doido, né? Embora diga que psiquiatra é doido, mas assim, alguns podem até ser, mas alguns também não são, não. Vamos lá. O que mais aqui? Deixa eu ver a próxima. Tem uma curiosidade de entender se o adoecimento pelo excesso de trabalho pode desencadear depressão. Com certeza, a gente chama isso burnout, né? O seu dia só tem 24 horas, o meu também. Não adianta a gente querer botar muita coisa em cima dos nossos ombros, da nossa cabeça, que nós não vamos aguentar. E aí eu vou recorrer até à Bíblia. No primeiro dia Deus fez uma coisa, no segundo outra, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, e no sétimo, o que foi que ele fez? Descansou, não foi? Ele tem que fazer isso. É a melhor maneira de prevenção. Qual é? É a gente ter só empatia com o outro, de querer saber da vida do outro, não para criticar, não para fazer bullying, mas para ajudar, para ouvir, para ter um coração aberto, né? Livre de todo preconceito. Não tem sexo, não tem partido político, não tem religião, não tem cor, não tem nada, não tem orientação sexual, não tem nada. Todo mundo é bem recebido, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Ninguém é mal recebido aqui. Então, o que interessa? Você está sofrendo e acha que esse sofrimento está te levando para tu pensar em extinguir tua própria vida? Pronto. Então, a gente está aqui para te ajudar mesmo. E nós vamos te ajudar. Ponto. Essa é a história. Então, o sindicato incorpore essa prática. Pronto. O sindicato não é só para discutir os direitos de vocês, não. Eu acho que a gente tem também que conversar uns com os outros. Sim, o Wagner queria falar.
Professor, foi muito bom a coloca. Primeiro, parabenizá-lo pela brilhante exposição e dizer que nós, aqui do Sindicato Oficiais de Justiça, a gente tem um trabalho com o grupo Guardiões da Vida, que é coordenado pelo Tenente Coronel Edi, do Corpo de Bombeiros, né? Então, a De gente tem feito... grande figura. Então, o Guardiões da Tenente Vida é o Coronel... gatekeeper, viu? Exato. Ele coordena esse grupo Guardiões da Vida. A gente já desenvolveu várias atividades, inclusive em parceria com o Tribunal de Justiça. Aliás, Correntes da Vida, desculpa, corrigindo aqui, Correntes da Vida. E envolve também o Ministério Público, né? O Tenente Coronel, como disse, ele coordena e a gente já levou palestra. Inclusive, iniciamos em Quixadá, onde foi a comarca lamentavelmente, onde ocorreu o suicídio de um colega, e já fizemos palestra também em Calcaia, então a gente vai continuar esse trabalho, né? A gente está junto com a categoria, em parceria com o Tribunal de Justiça, para levar essa discussão, contribuindo para uma saúde mental cada vez melhor, porque todos nós nos preocupamos, a partir de um determinado momento da vida, em fazer rotineiramente exames médicos, check-up, mas a gente não faz o check-up da mente, né, de como é que está a nossa mente, nosso dia a dia. Então, a gente também tem essa atribuição e, graças a Deus, a gente começou e nós vamos dar continuidade a essa política de chegar junto, de estar próximo, no sentido de ajudar aquele que, num momento difícil da vida, venha ter uma depressão, levar um quadro depressivo, a ter pensamentos não muito interessantes. Então, quero agradecer ao senhor pela excelente palestra e dizer que o nosso sindicato, Sindicato Oficial de Justiça, tem esse condão também de contribuir para a saúde mental. No próximo Setembro Amarelo, vocês já estão convidados a caminhar com a gente, viu? Muito obrigado. Estaremos juntos. Que o ansioso tem um excesso de futuro, a pessoa deprimida tem um excesso de passado e a pessoa estressada tem um excesso de presente. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar são esses excessos, né? Então, se a gente está pensando demais no passado, opa, a vida, o carro é bem simbólico disso que eu vou dizer. Aquele para-brisa da frente é muito maior do que o retrovisor, porque a gente tem que olhar para frente e de vez em quando dar uma olhada para trás através do retrovisor, mas não fica só olhando para trás, né? Então, isso é importante, a gente saber o que é que a gente está exagerando nas preocupações ou das coisas que já aconteceram com a gente, ou de a gente colocar mil e uma coisas na nossa rotina. Segundo ponto, eu faço uma brincadeira com meus estudantes com a história de patos. Patos é doença, né? E eu brinco dizendo que tem um médico antipatos. Eu conheço, eu quero saber da tua mãe. Pronto, esse é o médico antipatos. Aí tem o médico apatos. Então, eu pedi minha mãe. Aí ele fica apático lá. É o médico apatos. Tem um médico simpatos. Doutor, eu pedi minha mãe. Mas tem o melhor médico, que é o médico empatos, que é o que tem empatia. Eu não estou passando a situação que você está passando, mas eu quero entender, eu quero compreender todo o contexto que você está vivendo, né? Tem alguns contextos, por causa da pandemia, aumentou a taxa de depressão, de ansiedade, isso da Organização Mundial de Saúde, do mundo inteiro, de 27% a 30%. O consumo de substância aumentou 25% durante a pandemia. Então, foi uma tragédia essa história do Covid, né? Mas, felizmente, passou. E, às vezes, a gente tem determinados momentos ruins na vida, mas que a gente consegue superar, né? Graças a Deus, isso foi o seu caso. Você já está sem remédio para dormir, sem isso, sem aquilo. Tem outras pessoas que têm mais dificuldade, porque os problemas são mais complexos, né? Um desses tipos de pessoa que eu me refiro é, por exemplo, a pessoa que sofreu. Há 15 dias atrás, atendendo aqui no Brasil, atendi uma garota, né, com 18 anos, que ela tentou suicídio. Por quê? Porque dos 6 aos 13 anos, ela foi abusada sexualmente pelo pai. A mãe fazia de conta que não sabia. Até que um dia ela chegou toda ensanguentada, a professora notou, chamou a enfermeira que estava lá na escola,
A enfermeira notou que essa menina tinha sido estuprada, chamaram o conselho tutelar da criança. Os pais perderam a tutela da criança, ela foi para uma instituição. Quando chegou 18 anos agora, a instituição, por norma, ela, bom, a gente, agora você é adulta, vai ter que sair da instituição. O que foi que ela fez? Tentou suicídio. Né? E aí ela fica sem ninguém. Porque a mãe, ela não vai votar. Aí a gente conseguiu, através do Conselho Tutelar, uma tutora que ia ficar por enquanto com ela. Então, essa pessoa tem problemas, tem sequelas que talvez ela não vá conseguir apagar o resto da vida, ela vai ter que aprender a conviver com isso, né? Mas para isso ela vai ter que ter um acompanhamento, ter uma equipe que vai dar apoio para ela, né? Para que ela possa, quem sabe, algum dia superar essa infância, essa adolescência tão difícil e complicada que é para ela. Então, eu estou dando um exemplo assim de uma situação que é completamente diferente da sua, mas o que eu quero dizer com isso é outra coisa. É que cada paciente é um paciente. Então, a gente tem que adequar e ter um enfoque individualizado para cada pessoa. Né? E é isso que a gente discute no Pra Vida. Como é que a gente faz com a pessoa um? Como é que a gente faz com a pessoa 2? Como é que a gente faz com a pessoa 3? E por aí vai. Então, a gente, né, somos todos seres humanos, mas somos diferentes, né? Graças a Deus, né? Não era tudo clone um do outro. Então, a nossa diversidade é muito grande também. Nós somos pessoas de diferentes culturas, diferentes famílias, diferentes valores, e a gente vai ter que fazer um esforço nosso, né, como seres humanos, de não transformar essas diferenças em divergências e, por fim, em conflitos, né? Assim, a gente tem que Certo. conviver com as outras pessoas, elas pensam diferente da gente, pronto. Já pensou, eu torço o Ceará e eu vou ficar feliz porque o Fortaleza perdeu ontem lá para o Inter? Não, é um time cearense que está representando o Ceará e Com certeza. eu tenho essa leitura, sabe? E eu brinco às Eu vezes também tenho. com os meus amigos, rapaz, o time teu perdeu, e tá, mas o teu vai subir agora, se Deus quiser. Estou vendo que uma boa. Não é porque tem o calouros do ar, eu não sei nem se tem calouros do ar mais, mas enfim. A gente tem que Tem brigar uns com os outros. floresta. Aí tem floresta, pronto, floresta. Então a gente. Eu sou da religião A, da religião B, da religião C. Sim, ótimo, maravilha. Então cada um está se sentindo bem com isso. E eu acho que a gente tem que aprender a conviver com as outras pessoas sem fazer dessa convivência o conflito. Aí é que eu acho que a gente erra como seres humanos, né? A gente tem que ter essa noção de que é bom para a gente. Eu costumo dizer sempre: o perdão é melhor para quem? É para a gente, não é para o outro, não. O outro nem sabe que a gente perdoou. A Com gente, certeza. o perdão é muito melhor para a gente fica mais leve, fica mais tranquilo, né? Então a gente erra, todo mundo, né? Todo mundo vai cometer equívocos na sua vida, mas a gente pode dar uma volta atrás, pode pedir perdão, pode pedir desculpa, pode tentar refazer alguma coisa que a gente se equivocou, né? E é isso que eu acho que a gente pode e deve fazer como seres humanos. Eu, como profissional, eu tenho que ajudar essas pessoas a se entender. Vou dar um outro exemplo só para a gente concluir aqui. Eu tenho que agora, às 3h30, ir lá para o Pra Vida, né? Eu estou aqui na outra sala. Eu atendi uma moça que tentou suicídio. Ela veio aqui para a vida, né? Porque ela se descobriu homossexual e era filha de uma pessoa da Polícia Militar extremamente rígida, que não aceitava isso de jeito nenhum, que preferia que ela morresse. Muito bem. Aí eu pedi o telefone dele, me identifiquei, eu disse: sou fulano, eu sou o doutor Fábio, aqui para vir, blá, 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 blá. O senhor poderia, por favor, vir na próxima quinta-feira para eu ter uma conversa com o senhor? Ah, ele veio. A mulher, ele disse que no primeiro momento não queria ver, mas ele veio, né? E quando
ele chegou aqui, eu coloquei a filha dele no consultório junto com ele e perguntei para ele a seguinte coisa. Ele disse, seu fulano, qual é o tamanho do amor que o senhor diz que o senhor tem pela sua filha? Aí disse, eu sou capaz de dar minha vida por ela, tal, não sei o quê, e começou a falar de que ela é muito importante na vida dele. Aí eu perguntei, o senhor é capaz de amá-la, mesmo ela não sendo do jeito que o senhor idealizou? O senhor é capaz de fazer dar esse passo à frente? Às vezes a gente idealiza coisas por nossos filhos e tudo mais, não tem nada de errado com isso, mas às vezes os filhos têm outros planos, têm outras ideias. E será que o senhor é capaz de perdoá-la porque ela não é exatamente do jeito que o senhor pensou que ela deveria ser? Rapaz, esse homem se levantou, abraçou com essa filha. Foi um chororô danado. E eu tive que me conter para também não entrar no chororô. Aí eu disse, não, eu fiz o meu papel. Enfim, hoje, a mulher dela, sei lá como é que ela chama, uma outra, é uma das melhores amigas dessa pessoa, porque ela tem uma profissão que essa pessoa da Polícia Militar tem uma ligação forte com as atividades e ela procurar ajudá-lo e tudo mais. Enfim, a família se apaziguou, parece que está todo mundo vivendo em paz. E o meu papel é esse, o meu papel é ajeitar o máximo que eu puder. Eu não sou Deus, né? Eu só sou o doutor Fábio, não sou Deus Fábio. Então, é tentar ajudar as pessoas o máximo que eu puder, né? Para que elas não criem conflitos, né? E que possam viver em paz, né? A paz é tão bom. Se vocês não sabem, qual é a única palavra que existiu em todas as línguas existentes hoje, extintas já, todas as línguas, é paz. A paz é a palavra mais popular dos seres humanos, porque onde teve ser humano, teve essa palavra chamada paz. Então, é com isso, pessoal, que eu me despeço de vocês, desejando paz, desejando saúde, desejando felicidade e me colocando à disposição do que o sindicato achar que eu possa ser útil e que o Pra Vida possa ser útil. A gente vai fazer sempre um esforço de estar ajeitando uma hora e meia para que a gente possa estar junto. Tá certo? Então, obrigado de novo, Certo. mais uma vez. Beijo no coração de cada um de vocês. E vocês têm o meu número do celular, tem o número do Pra Vida, qualquer coisa é só contactar a gente. E tem o Instagram, @pravidaufc. Pronto. Entra em contato lá que a gente responde também imediatamente. Tá Muito legal? obrigado, professor. Obrigado, tudo de bom. Beijo no coração. Tchau, tchau, Boa pessoal. tarde a todos. Obrigado, Até professor. mais. Até Vai outra cá. tarde. Até Tchau, mais, tchau. professor.